seco de fortes ventos, e Ele me protegerá. De mim cuidará, me guardará como a menina dos seus olhos, me guardará como a menina dos seus olhos, como a águia estenderá as suas asas, como a águia me levará bem mais além do que as montanhas, como a águia me sustentará. A fome que tenho, Ele vai acabar. A sede que sinto, Ele vai saciar, pois Ele me protegerá. De mim cuidará, me guardará como a menina dos seus olhos, me guardará como a menina dos seus olhos, como a águia estenderá as suas asas, como a águia me levará bem mais além do que as montanhas, como a águia me sustentará. Como a águia, como a águia, como a águia. Amém. Um bom dia, irmãos. Feliz sábado. Como é bom estarmos na casa de Deus, não é verdade? Como é bom podermos louvar, podermos ouvir tão belos louvores, podermos orar, podermos efetivamente participar no serviço de adoração ao nosso Deus. Que nesta manhã somente Ele seja louvado, honrado e glorificado neste lugar. Amém, irmãos? Nós cantamos alguns hinos de Natal, muito bonitos, onde pudemos anunciar o nascimento do nosso Salvador. Veio a este mundo para nos salvar. Amém? Mas nós não fizemos uma coisa muito especial, que nós costumamos fazer aqui na igreja, que é um momento de confraternização, e eu sinto falta disso. Então eu vou te convidar nesse momento a cumprimentar o irmão que está do seu lado. Deseja a ele um feliz sábado. Deseja a ele um feliz Natal, um Natal maravilhoso, de paz, de alegria, de amor. O irmão que está na sua frente, atrás de você, na sua esquerda, à sua direita. Este é o momento de nós nos confraternizarmos. E mais do que um feliz sábado, de desejar um feliz Natal. Feliz sábado, irmão. Feliz sábado, feliz Natal. Lembrando que nós vamos ter a oportunidade de vivenciar mais densamente este momento hoje à tarde, no programa de Natal e depois na confraternização que teremos aqui atrás. Nós vamos agora, então, depois deste momento também festivo,
Vamos fechar nossos olhos e pedir que o Espírito Santo de Deus mais uma vez nos ilumine no estudo da sua palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por se fazer presente em nosso meio, Pai. Pedimos agora a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, na compreensão daquilo que nós vamos estudar, Pai. Que Teu Santo Espírito mais uma vez ilumine as nossas mentes e também os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer transmitir a cada um de nós, Pai. Perdoa as nossas faltas. Mais uma vez te peço, esvazie-nos de nós mesmos. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei pensando em o que trazer nesta manhã tão especial para a igreja. Eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui. Desde que eu me entendo por gente, eu frequento essa igreja. E para mim é um privilégio poder continuar neste lugar, louvar e glorificar o nome de Deus e olhar aqui da frente e ver tantas pessoas conhecidas que continuam comungando dessa mesma fé. Mas também é muito bom olhar aqui da frente e ver novas pessoas que vão se juntando ao rebanho dos filhos de Deus para juntos proclamarmos a mensagem do Evangelho até que Ele volte. Amém? E eu pensei no que eu poderia trazer que falasse mais profundamente, juntasse o significado do Natal, juntasse o significado do Ano Novo, em todas as reflexões que a gente costuma fazer nessa época do ano. E aí eu li, reli, e me veio à mente um personagem que eu tenho certeza que, assim como me ensinou muita coisa, vai também ensinar para vocês nesta manhã muita coisa, para que a gente possa colocar em práticas na nossa vida neste momento. Por mais que alguns digam, o Natal está desvirtuado do seu significado, as pessoas só se preocupam com presentes, as pessoas só falam de Papai Noel e acabam deixando de lado o verdadeiro sentido do Natal. É inegável que esta época do ano traz para nós um período de reflexão. Todo mundo, em algum momento, em algum dia desse mês de dezembro, para na sua casa, no seu trabalho, na sua condução, no seu carro, e reflete sobre o que aconteceu durante o ano. E também faz planos para o ano que vai começar. A gente gosta dessa coisa de começar. É sempre bom nós termos a oportunidade de começar de novo. E sempre que a gente quer fazer alguma coisa, é engraçado que a gente deixa para segunda-feira. Eu vou começar uma dieta. E aí eu vou começar na segunda-feira. Eu não posso começar na quarta nem na quinta. Tem que ser na segunda. Eu vou começar a academia, não pode ser na sexta-feira nem na quinta, tem que ser na segunda-feira. A gente gosta disso de começar. E esse personagem, ele traz um recomeço. E pode ser este também um grande recomeço para as nossas vidas. Eu vou ler o que a Bíblia fala sobre esse personagem e eu gostaria de saber se alguém aqui da igreja já vai adivinhar ou vai saber. Não adivinhar, saber sobre que personagem eu estou me referindo. Diz a Bíblia sobre este homem: confiava este homem no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Olha a dica, era um rei de Judá. Nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Sobre quem a Bíblia estava se referindo? Quem sabe? Que rei era esse? Davi não. Não era Salomão. Que rei era esse que a Bíblia fala, e o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que fazia?
Era o rei Ezequias. Não sei quantos se lembram ou quantos conhecem a história do rei Ezequias. Você pode agora abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, lá no capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, e acompanhar comigo a partir do versículo 5. 2 Reis, verso 18, capítulo 18, a partir do verso 5. Agora sim nós podemos ler. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Quando eu li esses versículos sobre Ezequias, eu fiquei pensando, o que será que Ezequias fez que agradou tanto ao Senhor? E será que das coisas que Ezequias fez eu posso tirar alguma coisa para a minha vida? Será que um dia também poderei eu ser conhecido como uma pessoa que estava com o Senhor e que era bem-sucedido em tudo o que eu fazia porque o Senhor me abençoava? Como isso pode ser uma realidade em nossas vidas? Como podemos nós ser abençoados pelo Senhor em tudo o que fizermos? Sabem, irmãos, Ezequias assumiu o trono de Judá num período muito difícil. O pai dele era Acais, e Acais teve um reinado muito displicente. Acais deixou que o paganismo tomasse conta de Jerusalém, e as atividades do templo, o grande templo do Senhor, haviam sido cessadas. Onde antes havia louvor, júbilo, havia a presença de Deus, deixou de existir. Não existia mais adoração, não existiam mais sacrifícios. O povo estava entregue ao paganismo. E Ezequias então assume o trono nesse contexto, um contexto muito difícil. E já aí vem a primeira semelhança com a nossa vida. Nós hoje vivemos num contexto muito difícil. Nós hoje vivemos num mundo em que as práticas que nós vemos aí nos levam a nos afastar de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, se a nossa mente não estiver focada no serviço de Deus, na obra de Deus, nada vai adiantar. Passaremos a ser adoradores automáticos, e não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que venham aqui com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Aconteceu no templo de Israel, e nós esperamos e oramos a Deus que não aconteça conosco hoje. Quantos aqui estiveram aqui na igreja sábado passado? Amém. Quase todo mundo estava aqui no sábado passado. Eu quero fazer uma pergunta para quem estava aqui sábado passado. As paredes aqui eram diferentes? Eram outra cor e agora estão assim, beges, mais claras? Eram diferentes? Os bancos mudaram de cor da semana passada para essa semana? Não mudaram. A frente aqui da igreja mudou? Deixamos de ter aqui o tanque batismal nessa posição? Mudou alguma coisa? Sabem por que não mudou, irmãos? Porque isto aqui são somente móveis e objetos. Se nós não estivermos aqui, se nós não viermos aqui adorar e louvar ao nosso Deus, nada vai acontecer. Nenhuma mudança vai haver. Nós é que fazemos isso aqui acontecer. E as atividades do templo, elas estavam fechadas. Não estava acontecendo mais nada. E Ezequias então assume o trono. E ele decide que era a hora de fazer uma grande reforma naquele reino. As coisas não podiam ficar do jeito que estavam.
Olhem lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 5. A ordem dada por Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 5. E disse Ezequias: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Olhem a ordem de Ezequias. Consagrem-se e consagrem o templo do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos nos consagrar. Se nós não nos preocuparmos em nos consagrar, nós não seremos os adoradores que Deus espera que nós sejamos. Nós não seremos capazes de transmitir a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Não vai adiantar nada nós virmos aqui todos os sábados pela manhã e fazermos planos de estar aqui no ano de 2014, todos os sábados, domingos e quartas-feiras, se nós não nos consagrarmos de verdade. Essa foi uma grande lição que Ezequias deixou. Para que nós façamos uma reforma, nós precisamos primeiro nos consagrar. E depois consagrar os objetos e o templo. Essa reforma era muito necessária, porque o povo estava muito afastado de Deus. E eu pergunto a você, que reforma será que é necessária nós fazermos na nossa vida? Um ano começa e, como eu disse no início, é muito bom para a gente começar novos alvos, novos objetivos. E eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão neste momento. O que será que você precisa reformar na sua vida? O que será que precisa ser reformado para que você consiga se consagrar ou reconsagrar ao Senhor? Será, irmãos, que muitas vezes nós estamos deixando que a TV, a televisão, ocupe mais tempo da nossa vida do que deveria? Será que nós estamos deixando que o computador e a internet ocupem mais tempo da nossa vida do que realmente deveriam? Algumas pessoas dizem que hoje em dia não conseguem mais viver sem celular. Será que o celular está ocupando um espaço maior na nossa vida do que deveria? Será que quando a gente entra na igreja, a gente consegue se desligar do Facebook, do Twitter? Será que a gente consegue se desligar disso nos momentos de adoração? Que reforma nós precisamos fazer na nossa vida, irmãos? O que está nos atrapalhando de chegar mais próximos de Deus, de sermos conhecidos como pessoas que somos bem-sucedidas, porque fazemos aquilo que o Senhor espera de nós? Quem somos nós? É o meu trabalho que está me afastando de Deus? Será que eu me preocupo tanto em ganhar dinheiro, que eu estou deixando a minha família de lado, que eu estou deixando o meu Deus de lado, a minha casa de lado? Será que eu estou me apegando tanto à minha casa, ao meu carro, que ele tem tomado o lugar do meu Deus na minha vida? Irmãos, o que precisamos reformar? O que precisa ser feito? Será que eu estou sendo negligente nos serviços aqui no templo? Quantas vezes alguém aqui chegou ou pode precisar, um diácono, uma diaconisa, irmão, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda aqui na ornamentação da igreja, para abrir as janelas, fechar portas, cuidar da casa de Deus?
Isso não é gastar tempo, irmãos, isso é investimento. E eu gosto sempre de falar isso, quando nós dedicamos tempo cuidando das coisas de Deus, Deus dedica tempo cuidando das nossas coisas. Amém? Quando nós dedicamos o nosso tempo cuidando das coisas de Deus, da mensagem, do Evangelho, Deus dedica tempo cuidando dos nossos assuntos. Em que nós temos falhado? Minha mãe fez aqui um projeto uma vez do jejum de uma semana sem televisão e sem computador. Uma semana. E essa ideia eu achei muito boa, porque todo mundo deveria passar a experiência de ficar uma semana sem ter a TV dentro de casa ligada. Que diferença isso vai fazer na sua vida? Será que eu vou conseguir pegar um livro para ler? Será que eu vou conseguir conversar com a minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais? Se você não fez naquela época, tenta colocar em prática agora. De repente não começa com uma semana, mas um dia, 2 dias, e assim você vai conseguindo. Ezequias se preocupou com um outro detalhe, irmãos. Há muito tempo, o reino não via a celebração da Páscoa. E Ezequias então reúne o reino do norte com Judá, o reino de Israel com o reino de Judá, para celebrar a Páscoa. E durante a celebração da Páscoa, que durava 7 dias, ele se preocupou com que os sacerdotes ensinassem novamente ao povo os caminhos do Senhor, aquilo que o Senhor esperava. E sabem o que aconteceu? O povo decidiu que aquela celebração e aqueles ensinos não iriam durar somente 7 dias, mas eles estenderam aquela celebração por 7 dias mais. Irmãos, a reforma, ela passa também pelo estudo da palavra de Deus. Não tem como eu simplesmente deixar de ver televisão. Não tem como eu simplesmente deixar de ligar meu computador, se eu não transformar este tempo em um tempo útil, não só para com a minha família, mas também para com o estudo da palavra de Deus. Uma coisa que eu gosto muito na Igreja Adventista, e se você está nos visitando, quando você voltar, nas vezes em que você voltar, você vai perceber, a nossa igreja incentiva o estudo da palavra de Deus. Quando nós lemos a lição, quando nós estudamos a lição no dia a dia, a lição nada mais é do que um guia que nos orienta no estudo da palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus. Nada além disso. Mas não é o suficiente. Somente saber a história de Ezequias hoje não vai ser o suficiente. Você precisa estudar na sua casa. Você precisa fortalecer a comunhão na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Irmãos, a reforma de Ezequias não passou por algo apenas superficial. A nossa reforma, para o final deste ano e o início de 2014, não pode ser superficial. Ela tem que englobar todos os aspectos da nossa vida. Aspectos materiais e aspectos espirituais. O povo esticou a Páscoa por mais 7 dias. E eu garanto a você que Jerusalém não era nem um pouco confortável. As cidades não eram nem um pouco confortáveis. Eles provavelmente não estavam em bancos acolchoados como esses, não tinham ventiladores para refrescar, não tinham luz para ajudar na leitura. Não era nem um pouco confortável. E apenas para a gente parar para pensar, quantas vezes a gente
não reclamou porque teve que ficar alguns instantes a mais aqui na casa de Deus. E eu vou confessar a vocês, principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente fica, caramba, meio-dia, estou com fome. Eu quero almoçar, eu estou com fome. Irmãos, é óbvio que nós precisamos nos alimentar, nós temos pessoas que tomam medicamentos, isso tudo é muito importante, mas irmãos, mais importante do que isso tudo é a nossa comunhão com Deus. Uns minutinhos que você escuta a voz de Deus, trazida por Ele, trazida pelo servo dEle, na igreja, não vai fazer com que você morra de fome. Aliás, graças a Deus, nós não sabemos nem o que é ter fome. A gente às vezes fala, estou com fome. A gente não sabe o que é ter fome. Teve uma vez que, não lembro, uma departamental lá da associação veio pregar e ela passou um vídeo aqui falando de tanta gente no mundo que morre de fome. Na África, nos países mais pobres. A gente não sabe o que é ter fome. A reforma, irmãos, precisa ser profunda. No meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a igreja, no meu relacionamento com a minha família. A Novo Tempo tinha uma propaganda em que ela dizia, se a minha casa fosse toda feita de vidro, o que as pessoas veriam? O que as pessoas veriam se a sua casa fosse toda de vidro? As paredes de vidro, o teto de vidro. Será que elas veriam um lugar de paz? Será que elas veriam um lugar onde Deus habita? Irmãos, nossa casa não pode ser um lugar de confusão, de contenda. Às vezes o inimigo planta algumas coisas para fazer com que nós nos desentendamos. E nessa hora, um pouquinho de comunhão, a gente para, ora, engole, deixa passar o calor do acontecimento e depois a gente tenta conversar. É difícil colocar em prática, eu mesmo, quantas vezes não coloquei, mas a palavra de Deus é tão poderosa e tenham vocês a certeza de que nada do que eu estou falando aqui é algo como crítica. Eu tenho certeza que Deus, ao me mostrar e ao me fazer estudar o espírito de profecia, vocês podem ler através do livro Profetas e Reis, tem bem especificadamente a história de Ezequias, seja através da Bíblia, ele quis trazer em primeiro lugar para mim. E através dessa mensagem ele quis que eu passasse para vocês. Eu tenho certeza disso. Nós precisamos de um novo recomeço, irmãos. Nós precisamos passar por uma reforma. Mas, Sérgio, será que se eu reformar a minha vida, será que se eu não der atenção para a televisão, der atenção só para a minha família, ser compenetrado no estudo da Bíblia, da lição, será que eu vou estar isento dos problemas? Será que os problemas vão deixar de me atingir? Será que se eu orar todo dia, antes de sair de casa, enquanto eu estiver na condução, eu não vou ter nenhum problema no meu trabalho? É isso que acontece, irmãos? Não é isso que acontece. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ezequias teve a sua aflição. A cidade de Jerusalém foi sitiada. Foi sitiada não por um povo qualquer. A cidade de Jerusalém foi sitiada pelo grande exército da Síria. Um poderoso exército, ao qual aos olhos humanos, aos nossos olhos, eles não teriam a menor chance. A menor chance.
estariam todos, ou eles se renderiam, ou eles estariam esmagados. Sabem, irmãos, eu acho incrível como essa história de Ezequias parece com a história da minha vida. Quantas vezes os exércitos inimigos nos cercam? Quantas vezes um grande exército já cercou a sua casa? Quantas vezes um grande exército já cercou a sua faculdade, o seu trabalho? E às vezes a gente olha e não vê a menor solução. E aí, irmãos, eu quero dizer para você que você pode estar olhando por essa janela, olhando para o teto, ao sair dessas portas e pensar: como eu vou resolver o meu problema? É um emprego que eu preciso arrumar. Eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Eu queria tanto ter uma casa. Eu queria tanto que os meus filhos voltassem para a igreja, o meu esposo, a minha esposa estivesse aqui comigo. Irmãos, quantos problemas nós temos aqui hoje? Eu tenho tantos, acredito que todos aqui têm alguns para entregar para Deus. Quantos exércitos estão ao nosso redor? Quantos Senaqueribes, que era o rei da Síria, tem ao nosso redor? Sabem o que fez Senaqueribe? Ele zombou do Senhor. E ele virou para os emissários de Ezequias, e os emissários de Senaqueribe falaram bem alto, para que os sentinelas pudessem ouvir e espalhassem também para o povo. E Senaqueribe falou: em quem vocês estão confiando? Vocês vão confiar em Ezequias? Vão confiar no Deus que Ezequias está falando para vocês? Tenho a certeza de que vocês não vão durar. Se entreguem, se rendam. Eu já destruí tantas cidades, destruí tantos altares, tantos deuses. Em quem vocês põem a sua confiança? Irmãos, os nossos problemas podem muitas vezes nos dizer: em quem vocês estão confiando? Em quem? Em quem nós colocamos a resposta e a solução para os nossos problemas, para os nossos anseios, para as nossas lutas, para as nossas dúvidas? Em quem nós estamos confiando? Mas Ezequias, irmãos, quando chegou esse grande problema, essa grande dificuldade, ele tinha feito a sua parte. Ezequias tinha feito a sua reforma. Ezequias tinha restaurado a adoração ao Senhor no seu reino. As pessoas novamente estavam seguindo a Deus. Elas conheciam a Deus, elas estudaram a palavra. Elas adoravam ao Senhor. Elas restabeleceram a sua confiança. Irmãos, se nós não estudarmos, se nós não tivermos comunhão, quando os problemas sobrevierem à nossa vida, nós não vamos conseguir confiar em Deus. É engraçado porque a gente tem a tendência, em quando vem alguma coisa, a gente tentar resolver por nossas próprias forças. Não é verdade? A gente tenta resolver do nosso jeito. Quando Deus deveria fazer parte de tudo na minha vida, inclusive da solução dos meus problemas. Será que eu perguntei para Deus se Ele quer, como disse a Maísa quando esteve aqui naquele maravilhoso final de semana, será que eu pergunto para Deus se Ele quer que eu more onde eu moro? Se Ele quer que eu tenha o carro que eu tenho? Se Ele quer que eu use esta roupa? Irmãos, Deus tem que fazer parte da nossa vida. Mas a gente só vai conseguir chegar neste grau de comunhão que Ezequias chegou quando nós fizermos a reforma que ele fez no seu reino.
nós temos que fazer a reforma no nosso reino. O nosso reino é a nossa vida, a nossa casa. A resposta de Ezequias foi maravilhosa. Vocês podem abrir aí as suas Bíblias lá em 2 Crônicas, no capítulo 32. Lá no versículo 7, Ezequias disse para o povo assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Amém, irmãos? Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Amém? Irmãos, nesta manhã, nós precisamos ter em mente a convicção de que, ao termos comunhão com Deus, ao dedicarmos tempo, talentos, no serviço do Senhor, nós vamos estar aptos para ouvir estas palavras e também para transmiti-las. Não tema, nem desanime. O Senhor está nos dizendo nesta manhã, e Ele diz para cada um de nós: não tema, nem desanime. E Ele diz: Genilson, não tema, não desanime. Irmã Diná, não tema, não desanime. Nilce, não tema, não desanime. Jéssica, não tema, não desanime. São as palavras do Senhor. Porque com o rei da Síria, com os problemas que estão ao nosso redor, está um poder humano. Mas com a gente está o poder do céu. Meu irmão, minha irmã, não importa qual é a sua dificuldade, eu sei que você pode estar travando uma batalha aí no seu coração, porque ele pode estar dizendo: ele não sabe do que ele está falando, ele não sabe nem qual o tamanho do meu problema, ele não sabe nem a doença que eu estou enfrentando, ele não sabe nem o problema espiritual que eu tenho na minha casa, ele não sabe nem que eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus quando eu sair daqui. Ele não sabe do que eu estou falando, o que eu estou pensando. Mas, irmão, Deus está dando essa palavra nessa manhã, porque Ele quer que você saia daqui diferente da forma que você entrou. O exército, ele está ao nosso redor, mas nós podemos dizer que nós servimos a um Deus que guerreia as nossas guerras, que luta as nossas batalhas. Sabem como terminou essa história? Lá no versículo 21, de 2 Crônicas 32. Nós vamos ler o seguinte: e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Irmãos, naquela noite, o anjo do Senhor matou, segundo o espírito de profecia, mais de 185 mil homens. 185 mil que estavam ao redor de Ezequias, irmãos. Senaqueribe zombou do verdadeiro Deus. E Deus mandou uma palavra,
uma resposta para a oração de Ezequias. E essa é a resposta que ele dá para a gente hoje. O Deus que resolveu o problema de Ezequias é o Deus que vai trazer conforto aos nossos corações hoje. Sabem, irmãos, às vezes a resposta que nós esperamos não é a resposta de Deus. Nós temos que orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a compreender aquilo que Ele tem para nos dizer naquele momento. Na minha cabeça eu tenho um sim, mas a cabeça de Deus é um não. Na minha cabeça eu tenho um sim, mas Deus pode dizer espera. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Na minha cabeça eu posso ter que o meu problema precisa ser solucionado aqui. Na cabeça de Deus o seu problema vai ser solucionado lá no céu. Irmãos, não deixe de confiar em Deus. Como nós dissemos no início, o Natal é uma época de profunda reflexão. E o Ano Novo também. O que está dando errado? O primeiro verso que nós lemos dizia que Ezequias era um homem que seguia os caminhos de Deus. E ninguém foi mais abençoado como rei, nem antes nem depois dele. Nós temos muito que aprender, irmãos. Nós precisamos instituir essa reforma. Será que hoje não é o tempo de você instituir essa reforma? É o filme, é a música, é a roupa, é o dinheiro. O dinheiro de menos traz problema, o dinheiro de mais também. Para que eu estou dando? Em que eu estou distribuindo os meus talentos, os meus dons? E Ezequias, eu tenho que dizer uma coisa aqui para vocês. Ezequias não ficou somente na parte espiritual, não. Na parte física do templo. Ele fez todas essas reformas. Mas ele também se preparou para a ameaça dos inimigos fisicamente. Ele mandou fortalecer os muros, ele mandou construir escudos, espadas, lanças. Ele também estava preparado para a guerra se ele tivesse que guerrear. E isso também é um aviso para a gente. Não basta somente eu achar que vou passar o resto da minha vida lendo a Bíblia e o espírito de profecia que está tudo resolvido. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que labutar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha faculdade, terminar o meu ensino médio, galgar passos mais altos. Antigamente, eram raros os filhos de famílias que conseguiam concluir uma universidade, não é? Como o nosso país mudou. Hoje em dia a gente já pensa num mestrado, num doutorado. E nós temos que pensar mesmo em ter um bom trabalho, um trabalho que edifique a nossa vida, que edifique a nossa família também. Ezequias fez tudo isso, irmãos. Ele não deixou de lado. Mas ele preparou a si mesmo e ao povo, no principal sentido, que era o espiritual. Nessa manhã, eu já estou concluindo, eu gostaria de te convidar, primeiro, a tomar essas lições de Ezequias. Ezequias assumiu o trono num contexto difícil de paganismo, que é o que nós vivemos, e ele reformou, restaurou e adorou. Depois desses 3 passos, a confiança dele em Deus estava totalmente estabelecida. Então eu gostaria de nessa manhã te convidar, a Brisa vai cantar um louvor agora. E eu não vou pedir para você ficar em pé, não. Eu queria que durante este hino, que fala de confiança, de que nós não precisamos temer, porque Deus está com a gente, eu queria que você fechasse os seus olhos
e esquecesse um pouquinho as pessoas que estão do seu lado. Fechasse seus olhos e falasse com Deus qual é o seu problema. Fala com Ele mesmo. Conta a dificuldade, fala para Ele: Senhor, eu não aguento mais. Está muito difícil. Eu não estou aguentando, eu estou a ponto de explodir. Me ajuda. Exercita nesse momento uma conversa com Deus. Coloca o seu problema no altar do Senhor. Entrega para Ele. Deixa Ele lutar as suas guerras. Deixa Ele lutar a sua batalha. Vamos ouvir o louvor. Vamos fechar nossos olhos. Vamos meditar e falar com Deus. Eu sou o Senhor, Deus de Israel. Eu sou o Senhor, Deus de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que
Amém. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento. Coloca a sua Bíblia na sua mão. Abra ela no livro de 2 Reis, no capítulo 19. Pegue a sua Bíblia. Não deixe de ler a resposta do Senhor para a oração de Ezequias. A resposta do Senhor para a minha oração, para a sua oração. Lá no versículo 32. 2 Reis 19, verso 32. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do problema do desemprego. Portanto, assim diz o Senhor, acerca da doença. Portanto, assim diz o Senhor, acerca da depressão, acerca do problema no estudo, do problema com os filhos, problemas espirituais. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém, irmãos? Contra ela não vai ser disparada uma flecha. Não saia daqui sem ter isso em mente, irmãos. Se o inimigo tentar desviar o pensamento, o seu pensamento, dessas palavras, não deixa. Não deixa. Aproveita para recomeçar. Aproveita para reformar. Aproveita para restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender com pessoas valorosas, Senhor, que estão nas Tuas Escrituras Sagradas, em como nós podemos sobreviver a este mundo, Pai. Querido Deus, esta manhã nós aprendemos algumas lições com o rei Ezequias. Esse rei assumiu um trono num momento muito difícil, Senhor. Nós vivemos num momento muito difícil. Mas esse rei se preocupou em reformar, Senhor, o seu reino, em restaurar o teu altar, a tua adoração, em estudar a tua palavra, Senhor, e fazer com que os que estavam próximos a ele estudassem também. Senhor, que esta possa ser uma realidade em nossas vidas. Que possamos nós reformar o que precisa ser reformado. Restaurar, Senhor, o teu altar na nossa casa, em nossos corações e em nossas mentes, Senhor. Fortalecer o que precisa ser fortalecido, Pai. Senhor, nós sabemos que enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter muitos problemas. Mas nós colocamos a nossa confiança em Ti, Pai. O inimigo pode destruir muitas cidades. O inimigo pode destruir muitas fortalezas. Mas ele destrói cidades e fortalezas que servem a outros deuses, Pai. Nós servimos a Ti, Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores. Por favor, Senhor, que Teus santos anjos acampem ao nosso redor, Pai. E que, como diz a Tua palavra, Senhor, e nós acreditamos nela, por favor, Senhor, guerreie as nossas guerras, Pai. Lute as nossas batalhas, Senhor. Pai, traga alívio aos nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui mais aliviados, Pai. Que possamos voltar, Senhor, à tarde aqui para celebrar
o privilégio que nós temos de estar aqui falando de Ti, Senhor, porque se não fosse o nascimento do Teu Filho neste mundo, Senhor, nós não teríamos salvação. Que possamos, Senhor, vir aqui relembrar essa história mais uma vez. E ao relembrar, santificar o Teu nome, Pai. Tudo isso nós pedimos, Senhor. E eu já Te agradeço. Não é porque nós merecemos, Senhor. O Senhor sabe que por nós mesmos nós não somos merecedores de nada, Pai. Somos pó. Não adiantam tantos carros, tantas casas, tanto conforto. Nada disso adianta, Senhor. Nós pedimos em nome do sacrifício que o Teu Filho fez, Senhor. Ele veio nesse mundo, Ele morreu. Nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, pouco importa. Não importa quando foi, mas nós temos a certeza de que Ele veio. É em nome dEle, Senhor, que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive, que reina e que vai reinar eternamente, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um feliz Natal, um ano novo maravilhoso. Esperamos que Jesus volte e que encontre pessoas reformadas neste lugar. Amém, irmãos? Relembrando o nosso programa Cantata de Natal, hoje à tarde, às 5h30, nós estaremos começando a programação e depois nós teremos a nossa confraternização, a nossa ceia de Natal aqui na igreja. Então todos estão convidados, os que vão participar, os coristas, às 4h da tarde na igreja e as crianças às 4h30, para se arrumarem, se vestirem para poder participar conosco.